E aí galerinha, tudo bom com vocês, gente? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Nani Curiosidade, meus amores. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que eu gosto muito e que eu acredito que é muito importante. Hoje, dia 28 de junho, nós vamos falar sobre a Revolução de Stonewall, galera. Por que que essa data, 28 de junho, por que que Stonewall é tão importante? Porque aconteceu no mesmo dia, para quem não sabe, aconteceu no dia 28 de junho de 1969. O dia da Revolução marca o dia da representatividade LGBT, galera. Então, vamos dar uma leve explicada aqui pra vocês. Leve não, nós vamos bem aprofundando os detalhinhos e coisas muito interessantes que eu mesmo não sabia antes de fazer esse roteiro e dar uma lidinha, umas pesquisadinhas, mas é aquilo, né? A gente aprende junto, né, meus amores? Antes eu quero pedir pra vocês, antes da gente começar esse vídeo perfeito de hoje, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe para o seu amigo, para sua amiga, papagaio, periquito, para todo mundo. Ative o sininho para as notificações, galera. Eu tô tentando estabelecer uma rotina de pelo menos um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, ainda estamos testando isso, meus amores. E eu espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje. E eu acredito que ele vai ser muito bom. Eu adorei fazer um roteiro para esse vídeo. Então, sem mais delongas, meus amores, vamos lá então. O primeiro que vocês têm que saber é o seguinte: a Revolução de Stonewall, ela é de suma importância para a comunidade LGBTQI+. Por quê? Porque o dia que ela aconteceu, primeiramente, foi o dia em que nós assumimos como o dia do ativismo homossexual, o dia da comunidade LGBTQI+, não só com o ativismo, quarta parte do ativismo sexual. Porque esse dia é o dia do orgulho LGBTQI+, é o orgulho. Por quê? Porque foi nesse dia que as coisas mudaram. Foi nesse dia que tudo foi diferente para todos nós. Por quê? Para eu dar um panorama para vocês, eu quero que vocês entendam o seguinte: a Revolução de Stonewall, ela foi uma espécie de manifestação violenta, um conjunto de manifestações violentas e espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York a um bar chamado Stonewall Inn, no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, no estado de Nova York, em que a polícia tentou invadir para fazer umas certas coisas aí e a comunidade LGBT foi para cima. Foi a primeira vez que ela foi pra cima, que ela saiu às ruas e que ela começou a lutar pelos direitos e pelas coisas que lhe cabiam e que eram suas. Foi a primeira vez na história. Inclusive, existem frases de pessoas desse momento que falaram que Stonewall marca o mundo, de certa forma. Por quê? Porque Stonewall determinou uma coisa. Antes de Stonewall, tudo era atrás das portas. Depois de Stonewall, a luta foi pra rua. A luta pelos direitos das pessoas LGBTQI+, nasceu. Foi a verdadeira luta, a força, entendeu? Quando foi pra rua e deu a cara a tapa. Isso em 28 de junho de 1969. Mas para que vocês entendam tudo isso, gente, vamos começar desde o início, muito antes até da Revolução em 69. A primeira coisa que vocês têm que entender é que desde a época de 50, desde o pós-guerra, inclusive muitos homossexuais foram para campos de concentração, desde o pós-guerra, as pessoas lutavam pelos seus direitos e pela inserção da comunidade LGBTQI+, homossexuais, lésbicas, trans e por aí vai, e lutavam para se inserir na sociedade. Lutavam para ser inseridos na sociedade, tanto social quanto jurídica, eles exigiam seus direitos, para ter os seus direitos mínimos, pelo menos, para ser feliz, para poder casar, para conseguir adotar, fazer tudo, entendeu? Ter todos os direitos. Só que aconteceu uma seguinte questão ainda, galera. Nós estamos falando de 1950, 1960, entendeu? O povo era muito machista ainda. As coisas eram muito difíceis mesmo, entendeu? Constantemente, homossexuais, eles eram repreendidos e acabavam sendo mortos ou espancados por serem quem eram, entendeu? E isso era uma coisa muito, vamos dizer assim, muito a sete chaves. Como eu falei, antes de Stonewall era tudo dentro era porta fechada. Nada era movimento, nada era na rua, era tudo dentro de casa, vamos dizer assim. Alguns bares, estabelecimentos que continham essas questões. E era muito difícil, gente. Era uma coisa muito difícil. Só que as coisas começaram a mudando nos anos 60. Por quê? Foram surgindo os movimentos hippies, o movimento dos direitos civis dos negros, foi
surgindo também a questão da contracultura, foi surgindo as manifestações contra a guerra do Vietnã, e essas coisas foram pipocando ali e tudo mais. E isso tudo se reunindo vai ser meio que o catalisador para a Revolução de Stonewall. Por quê? Vocês vão entender o seguinte. Poucos estabelecimentos, eles recebiam membros, clientes abertamente homossexuais. Era muito difícil, muito difícil. Existiam bares de pessoas um pouco mais ricas que eram permitidos e tudo mais, mas muito escondido ainda, né? Mas eram pessoas mais ricas, né? A gente tá falando de uma outra situação. Isso era muito comum em 1950, 1960, entendeu? Só que não era muito permitido, entendeu? A maior parte não estabelecia. Só esse pessoal mais rico que tinha como bancar, né? O pessoal mais pobre nem tanto. Ainda naquela época, como eu falei, como era muito difícil, eram muito espancados, às vezes eram mortos e tudo mais, era muito difícil ser homossexual. Era doença ainda, era considerado uma doença ainda, era uma vergonha, entendeu? Isso era um tabu, ninguém comentava nisso, ninguém falava, e quando falava, era muito criminalizado, entendeu? Pessoas presas por isso, pessoas tratadas como dementes por isso, entendeu? Uma situação muito absurda, uma coisa que você fica tipo... meu Deus, é absurdo você pensar isso. E não faz tanto tempo assim, entendeu? Década de 60, década de 50, é um absurdo. Tem a minha colinha aqui, tá, galera? Então se olhar pro lado, vocês já sabem, né? Isso foi indo, até 1969. O que vocês têm que entender mais ou menos sobre o bar Stonewall Inn? O Stonewall, ele era propriedade de um grupo mafioso chamado Cosa Nostra Americana, que é nada mais nada menos do que uma das maiores... se não a maior máfia italiana que existiu nos Estados Unidos. Eles eram compostos por 5 famílias que eram muito poderosas. Máfia italiana, tá, galera? Muito, muito poderosos. E o Stonewall pertencia a essa máfia. Mais especificamente, quem tomava conta desse bar era a família Genovese. A família Genovese, que inclusive foi grande protagonista de várias questões aí político-criminais e tudo mais, da época da máfia. Se vocês procurarem, vocês acham e tudo mais. Os Genovese, eles tomavam conta do Stonewall Inn. Inclusive, existem registros que eles gastaram mais de 3.500 dólares para conseguir transformar aquele bar no que ele era. E ele nem era dos melhores assim. E detalhe, gente, 3.500 dólares naquela época, se você olhar a inflação e tudo mais, era muito dinheiro, né? E tal. E a máfia permitia que homossexuais, lésbicas, trans e por aí vai entrassem em seus bares e tudo mais. E não era diferente nesse. Tanto que eles tinham uma clientela muito diversificada, mas era conhecido por ter uma frequência muito grande desse pessoal da comunidade LGBTQI+, ali. Não era problema, a máfia não ligava nem um pouco. Era uma coisa bem aberta dentro do bar. O bar era muito... Eles se sentiam protegidos lá, tranquilos. Eles eram eles mesmos lá, segundo os depoimentos que todos davam. O bar, como eu já falei, ele não era lá essas coisas, gente. E ele era muito conhecido e frequentado por membros da comunidade gay que eram marginalizados. Ou que eram muito pobres. Por exemplo, as drag queens, os transgêneros, os homens afeminados jovens, as lésbicas masculinizadas, os prostitutos e os sem-tetos. Eles eram muito comuns nesse bar e tudo mais. Eles, deixavam rolar tranquilo. E uma coisa que era muito comum, gente, como eu já falei, a máfia tomava conta nessa época. A máfia tomava conta de Nova York e de vários outros estados nos Estados Unidos nessa época. E uma coisa muito comum era, como eu já falei, como o conservadorismo e a questão homofóbica era muito grande, existiam muitas batidas policiais a bares gays. Isso não era diferente no Stonewall Inn. Só que o que era diferente lá era o seguinte, a máfia pagava aos policiais para avisarem quando essas batidas iam acontecer. Então, sempre que acontecia, eles ligavam, ó, estão mandando policial tal aí com o inspetor tal para conseguir pegar. Ou prender, ou para fazer a batida policial. Até lá, a máfia ligava e falava, ó, rapa todo mundo, foge. E, não acontecia, e aí, nisso, a polícia, literalmente, ficava a ver navios. Só que naquele dia, um inspetor Pine, que era um cara muito duro, muito tenso, ele era dos princípios dele, foi lá e ninguém avisou a máfia. O que aconteceu? Chegaram lá, o bar estava cheio. Eles chegaram lá, isso da madrugada do dia 27 pro dia 28, mais ou menos 1h da manhã, dizem que foi 1h20, mais ou menos. Eles chegaram lá
não foi avisado da batida nem nada. E eles começaram a fazer a batida ali do bar. A intenção deles era espantar todo mundo que estava ali, expulsar, prender alguns funcionários e algumas pessoas que estavam sendo frequentadas. Ao todo foram 13 pessoas que foram presas. Só que o problema, gente, é que eles queriam quebrar a porra toda. Literalmente, o Pine depois, ele falou que queria quebrar todo Stonewall e ia querer destruir tudo. Entendeu? Porque era isso que as batidas faziam, elas acabavam com o bar. O Pine queria fazer isso, e ele pegou essas 13 pessoas, só que ele pegou com muita violência. Ele prendeu essas pessoas com muita violência. Inclusive, quando foram pegar uma das drags, se não me engano, bateram a cabeça dela na parede e ela começou a gritar pedindo ajuda. E nisso, o pessoal que foi expulso foi lá pra fora e os policiais estavam saindo com os presos. Só que foi tanta violência com as pessoas que estavam sendo presas, tanto frequentadores quanto baristas, pessoas que trabalhavam ali, que o povo lá fora ficou revoltado. E aí, nisso, eles foram pra cima, eles reagiram a isso. Cara, você pode prender, você pode, mas você não vai fazer isso aqui não. Você não vai agir dessa forma. Você não precisa agir com essa violência. E aí, nisso, eles reagiram. O pessoal que tava passando ali em frente e a comunidade de Greenwich Village começaram a observar isso. E até hoje, Greenwich Village é um pessoal muito tolerante. Eles são muito abertos. Inclusive, homossexuais que moravam ali começaram a perceber isso. E o pessoal começou a ir pra rua e começou a ver a comunidade reagindo à pancadaria, porradaria, ao que estava acontecendo ali. A situação foi tensa, gente, foi tensa. Os policiais ficaram com receio e com medo da multidão que estava se juntando ali, e eram pouquíssimos policiais. O Pine, então, deu ordem para que eles entrassem para dentro do bar e tomassem o bar. Só que isso foi a pior ideia, a pior das ideias que ele poderia ter tomado. Porque quando ele foi para dentro e tomou o bar, as pessoas lá fora ficaram muito putas. Elas falaram, esse cara não vai pegar o nosso bar. Ele já vem, ele já pega nossos amigos, cai na burdoada com eles, quebra tudo, e ele acha que vai ficar assim, o bar é nosso. Gente, aquela multidão ali se juntou. O povo não estava mais aguentando a situação, não estava aguentando. Pra vocês terem uma ideia, tinha um parque em Nova York, que os gays iam muito lá pra se pegar e tudo mais. Ele tinha árvores muito altas e tudo mais. Os policiais mandaram cortar as árvores para que não acontecesse isso. Então eles já estavam cansados com essa situação toda e com todos esses catalisadores e movimentos que eu falei para vocês, não podia dar outra. A polícia perdeu o controle daquilo ali e foi uma revolta, um quebra-quebra danado, entendeu? Os policiais, eles começaram a ligar pra você entrar e falar, manda reforço, reforço não chegava. E nisso, o pessoal lá fora, principalmente o que hoje as pessoas chamam de gay POC, né? Transnegros, entendeu? Gays afeminados, lésbicas masculinizadas, entendeu? Eles começaram a socar a porta e as janelas para tentar entrar, para dar uma coça nos policiais. Gente, foi uma coisa, nossa senhora, isso nunca tinha acontecido antes. Nunca haviam reagido dessa forma antes. A multidão que se formou ali fora, de pessoas que aderiram e tudo mais, e outros que eram também do movimento, aquilo ali, gente, saiu do controle. Os policiais estavam muito perdidos. Vocês não têm ideia. Eles tinham um motivo a mais do que lutar e começaram a forçar a entrada para dar uma coça nos policiais. Sério, eles queriam matar os policiais, gente. De tanto ódio que eles ficaram. Ficaram com muito ódio. Inclusive, a máfia depois ia ficar uma fera com esses policiais, ia dar uma treta danada aí, vocês não têm ideia. Isso aí desenrolou uma coisa muito maior do que as pessoas pensavam. Aí, em determinado momento, chegou o reforço. Não sei mais ou menos em que horário que chegou o reforço. Só que aí nisso que aconteceu, quando o reforço chegou, entendeu? O pessoal ali começou a fazer uma coreografia. Tipo assim, começou a se expressar da forma que era no meio daquele movimento, daquela porradaria toda pros policiais. Os policiais que começaram a ver aquele pessoal dançando, fazendo uma coreografia, não sabiam o que fazer. Eles ficaram um tempinho falando, o que a gente faz, o que a gente faz? E o povo ataca, e os outros policiais, ataca. Gente, foi uma porradaria sem precedentes. Existem vários documentos, cartas e depoimentos das pessoas que estavam lá. E foi porradaria pra tudo que é lado. Sentando madeirada. Como é que é o nome daquele troço que o policial tem? Esqueci o nome. Porrete. Começou a dar porretada em todo mundo. Os outros foram pra cima, caíram na porrada, entendeu? Sério, foi uma luta, uma rebelião, uma revolução
em plena Greenwich Village, em Manhattan. Gente, e os jornais, a mídia ficou muito em cima disso. Os jornais do dia seguinte só estampavam isso, entendeu? Foram 13 presos, várias pessoas foram hospitalizadas, 4 policiais ficaram feridos. Foi uma situação horrível, foi uma situação muito tensa. E o Pine falou que o bicho ia pegar a partir daquele momento, que eles iam destruir sim o Stonewall Inn. Na noite seguinte, a situação piorou ainda mais. O dobro da multidão se juntou. E a revolução nasceu ali. A rebelião nasceu ali. Renasceu. Sério. Gente, foi uma coisa de louco. Foi uma coisa de louco. Viraram carros, pararam ônibus, quebraram tudo, botaram fogo, entendeu? Os policiais foram à rua, as pessoas foram pra cima dos policiais. E, gente, nossa, foi uma guerra, foi uma batalha. Guerra não, porque guerra é um período de conflitos. Foi uma batalha entre os policiais e os manifestantes. E foi uma coisa de louco. Greenwich Village se reuniu todos contra um único inimigo, a polícia, que era muito abusada. O bicho pegou, foi tenso, foi uma situação muito tensa mesmo. Isso se repetiu por 5 dias e, posteriormente, nas semanas, começaram a haver manifestações e tudo mais. E naquele momento, naquele dia, da madrugada de 27 para o dia 28, nasceu um movimento contra a homofobia. Nós não vamos mais abaixar a cabeça. Hoje nós saímos às ruas. Hoje nós mostramos o que nós somos. Hoje é na rua. Não mais será escondido, não mais será velado, não mais será a portas fechadas, será portas abertas, será as ruas. Nós tomaremos as ruas, nós iremos conquistar os nossos direitos pelos meios que nós somos. E aquele dia tudo mudou. Aquele dia tudo mudou. Não é à toa que nós reconhecemos o dia 28 como dia do orgulho LGBT. A situação foi muito tensa, gente. E, tipo assim, a partir daquele momento começaram a vir folhetos, começaram a surgir movimentos, começaram a surgir grupos, entendeu? Inclusive, uma drag queen muito famosa do movimento, que no caso foi a Marsha P. Johnson. Vocês estão vendo foto dela aí? Marsha P. Johnson. Ela fundou a Frente de Libertação Gay e ela foi cofundadora da Organização de Defesa dos Travestis, que é a STAR, a sigla STAR, que ela fez junto com a amiga dela, a Silvia Rivera. E, sério, essas duas pessoas, essas duas mulheres, inclusive a Marsha P. Johnson, ela era auto-intitulada drag queen e mulher gay trans. E sério, gente, essas pessoas foram vitais pro movimento, pra luta. Foi vital, vital mesmo. E com o tempinho isso foi passando, né? Os movimentos crescendo, folhetos, palestras sendo faladas e tudo mais. Isso ganhando notoriedade até para as pessoas mais famosas. E isso chegou até o ouvido de quem? Harvey Milk. Harvey Milk era um político aspirante ainda tudo mais a ser eleito, e ele viu isso tudo e um ano depois ele viu que ele queria homenagear Stonewall, ainda mais porque o movimento Stonewall, ele literalmente humilhou a polícia de Nova York. Acabou. Sério, eles foram muito gozados e muito criticados pelas mídias e tudo mais. Isso ganhou uma proporção gigantesca. Então, o Harvey Milk, ele resolveu fazer o quê? Vou fazer uma homenagem a Stonewall. Um ano depois, ele foi lá e fez uma marcha da Frente de Libertação Gay e tudo mais, inclusive isso lá em Nova York, que foi da rua do Stonewall até o Central Park. Isso com a ajuda dessas organizações que eu já citei aqui, com a Silvia Rivera e com a Marsha Johnson, né? E isso foi crescendo e tudo mais, o movimento foi muito grande, eles não esperavam que ia ter o tanto de pessoas que teve, reuniu 5.000 pessoas, que foram de Stonewall até o Central Park, e foi um fato, sério, sem precedentes, nunca antes visto. Inclusive o Harvey Milk, ele conseguiu ser eleito, só que ele foi morto um ano depois. Que ele foi eleito lá na Califórnia e tudo mais. Ele morava em São Francisco e tudo mais, foi eleito, enfim. A partir desse momento, só foi crescendo a luta pelos direitos, pelo reconhecimento. Isso foi crescendo. E só em 86 que o estado de Nova York veio a descriminalizar as pessoas LGBTQI+. E demorou mais um tempão para admitir a adoção e o casamento. Mas a luta continua, gente. Até hoje nós vamos continuar lutando pelos nossos direitos. Até hoje. E o dia de 28 de junho não pode ser esquecido. A luta de Stonewall não pode ser esquecida. A rebelião já não cairá.
Ela não cairá. Essa rebelião, a gente está no meio e tem muita coisa ainda pela frente. A gente tem que continuar lutando pelos nossos direitos, pelo nosso reconhecimento, porque homofobia é crime e não tem vez nesse mundo. Homofobia é crime e não tem vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é de suma importância. É um dos vídeos mais importantes daqui do canal. E eu espero que vocês tenham gostado, galera. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam o vídeo, por favor. Compartilhem, se inscrevam no canal assim que vocês me ajudam. Ativem o sininho. E é isso, galera. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. E é isso, meus amores. Muito obrigado e falou!